Sabia que Santa Teresa de Jesus, nos últimos anos da sua vida, descobriu algo que a fez tremer sem parar durante 3 dias. Não foi uma visão celestial, nem um êxtase místico, foi algo ainda mais profundo e perturbador, mas absolutamente necessário. Ela encontrou, escondido no mais íntimo da sua alma, uma lista de pecados tão subtilmente disfarçados de virtude, que durante anos comungara sem perceber que carregava manchas invisíveis que impediam a união plena com Cristo na Eucaristia. Alguma vez se questionou se a sua alma está realmente preparada para receber o corpo de Cristo? Ou se, tal como Teresa, também carrega pecados silenciosos que nem reconhece como ofensas? Numa madrugada gélida de inverno, no convento de São José, Teresa, já idosa e enfraquecida por longos anos de penitência, acordou com uma inquietação estranha no coração. Não era medo, nem angústia, era uma sede intensa de pureza, como nunca antes sentirá. Dirigiu-se ao Santíssimo Sacramento e ajoelhou-se em silêncio. Mas algo, naquela noite, era diferente. Seus olhos espirituais começaram a discernir, com uma clareza dolorosa, pequenas manchas que haviam passado despercebidas durante décadas de vida religiosa. Como poderia uma santa, vivendo em constante união com Deus, descobrir impurezas tão tardias no seu caminho? A resposta é arrepiante. Há pecados que apenas se revelam quando a alma atinge um certo grau de purificação. Teresa compreendeu que existiam níveis de pureza que desconhecia e que a preparação para a Eucaristia nunca termina, apenas se aprofunda infinitamente. Senhor, murmurou entre lágrimas, como pude aproximar-me de ti tantas vezes sem ver estas sombras na minha alma? Foi então que começou a receber, não através de visão, mas por um conhecimento interior profundo, uma lista de 12 pecados específicos que contaminam a alma antes da comunhão. Pecados tão comuns que quase toda alma devota os comete sem perceber. Tão disfarçados que parecem virtudes, tão subtilmente escondidos que apenas um coração verdadeiramente apaixonado pela pureza consegue detectá-los. E você, está preparado para olhar dentro da sua própria alma com a mesma brutal honestidade que Teresa viveu naquela madrugada? Desde aquela noite, Teresa jamais voltou a comungar da mesma maneira. Desenvolveu uma preparação tão minuciosa, tão profunda, que cada Eucaristia se transformava numa experiência de purificação total da alma. O mais extraordinário é que começou a transmitir este segredo às suas filhas espirituais. Cada uma delas experimentou mudanças tão radicais na sua vida sacramental que os confessores do convento ficavam perplexos. Uma freira chegou a confidenciar: Madre Teresa ensinou-me a confessar pecados que eu nem sabia que existiam. Agora, cada comunhão é como tocar o céu com mãos purificadas. Não sente, também, que a sua alma clama por essa purificação tão profunda, que só os santos conhecem? Não deseja aproximar-se da Eucaristia com a mesma pureza cristalina que Teresa alcançou? O primeiro pecado que Teresa descobriu em si naquela madrugada foi o mais doloroso de todos, porque havia passado tanto tempo disfarçado de virtude, a vaidade espiritual. Como pode ser vaidade o que faço por amor a Deus? Questionou-se no início, mas rapidamente compreendeu a subtilidade cruel desta mancha invisível. Alguma vez sentiu uma satisfação secreta quando outros notam a sua piedade? Quando alguém elogia a sua fidelidade à oração? Quando a consideram uma pessoa espiritual? Mesmo a mais pequena dessas satisfações é o primeiro obstáculo que impede a união perfeita com Cristo na Eucaristia. Teresa recordou, com dor, todas as vezes em que sentiu um orgulho sutil, quando as noviças a procuravam em busca de conselho espiritual, quando outros religiosos elogiavam a sua vida de oração, quando se sabia admirada pela sua proximidade com Deus. Senhor, confessou entre lágrimas, eu acreditava que me alegrava apenas porque o teu nome era glorificado, mas havia uma parte do meu coração que se regozijava por ser eu quem te glorificava. Essa mistura, essa contaminação do amor puro com a satisfação pessoal, é o que transforma a devoção mais autêntica em vaidade espiritual. Quantas vezes orou, jejuou, serviu e, no íntimo do seu coração, sentiu aquela vozinha sutil a dizer: que bom sou, que fiel sou, que espiritual sou. A vaidade espiritual é talvez o pecado mais traiçoeiro, porque se disfarça de amor a Deus, mas, na realidade, é apenas amor próprio refinado. Teresa descobriu que este pecado contamina cada ato religioso. Quando reza o terço pensando no quão devoto se vê, quando jejua sentindo secretamente que é mais disciplinado do que os outros, quando serve aos pobres com uma satisfação íntima pela sua própria generosidade,
A alma que carrega este pecado aproxima-se da Eucaristia acreditando vir limpa, mas, na verdade, está a pedir a Cristo que abençoe o seu orgulho disfarçado. Reconhecesse nestas palavras. Sentiu alguma vez essa satisfação subtil que acompanha os seus atos de piedade? Teresa compreendeu que a única forma de purificar-se deste pecado era desenvolver o que ela chamava a humildade do nada. Quando faço o bem, escreveu, devo lembrar que sou apenas um instrumento. E um instrumento não se felicita pela música que o músico produz. Começou então a praticar um exercício espiritual revolucionário. Cada vez que sentia qualquer satisfação por um ato piedoso, dizia em silêncio: Senhor, isto não é meu, é teu. Eu sou apenas o canal. Tu és a água. Esta prática transformou-a profundamente, levando-a a experimentar uma alegria totalmente nova. A alegria de desaparecer para que só Deus brilhasse. Está disposto a renunciar mesmo à satisfação de ser bom, para ser verdadeiramente puro diante da Eucaristia? O segundo pecado que Teresa descobriu era ainda mais subtil e devastador. A frieza da alma disfarçada de normalidade espiritual. Já chegou alguma vez à missa sem vontade? Já rezou apenas por hábito? Já viveu a fé como uma rotina confortável, mas sem fogo interior? Teresa percebeu, com horror, que havia momentos na sua vida em que a relação com Deus se tornará normal, previsível, sem qualquer sobressalto de amor. É o pecado mais perigoso, escreveu, porque não dói, não incomoda, não alarma. Vai se resfriando lentamente, como quem morre de hipotermia sem se aperceber. Recordou as temporadas em que orava porque era hora de orar, comungava porque era domingo, servia porque era seu dever. Mas o coração havia perdido aquele tremor de emoção diante do sagrado. Pensava que era maturidade espiritual, confessou com amargura, mas era a morte lenta do assombro. A frieza não é ausência de fé, é fé sem paixão, devoção sem desejo, piedade sem fogo. Quando foi a última vez que sentiu o coração acelerar diante da presença de Cristo na Eucaristia? Quando foi a última vez que a oração a emocionou até as lágrimas? A alma fria aproxima-se da Eucaristia como quem come por hábito, não por fome. Recebe o corpo de Cristo sem expectativa, sem sede, sem aquela urgência da alma apaixonada que não pode viver sem o seu amado. Teresa descobriu que este pecado é mais ofensivo para Cristo do que pecados escandalosos, porque, ao menos, o pecador sabe que está longe dele. Mas a alma fria vive na ilusão de que tudo está bem, enquanto o amor vai se esfriando dia após dia. O que preferes? Perguntava-se Teresa. Um amigo que te odeie apaixonadamente ou um amigo que te ame com indiferença? A resposta é arrebatadora. A alma fria provoca náuseas em Cristo, porque não é nem fria, nem quente. Para curar este pecado, Teresa desenvolveu o que chamava a prática do primeiro amor. Cada manhã, antes de qualquer oração, obrigava-se a recordar o momento mais intenso do seu encontro com Deus, o dia em que o seu coração ardeu pela primeira vez diante da sua presença. Senhor, repetia, faz-me sentir hoje como da primeira vez que te vi com os olhos da alma. Começou a pedir a Deus que rompesse a rotina, que lhe enviasse incômodos santos, que nunca permitisse acomodar-se numa fé sem sobressaltos. É melhor chorar pela ausência de Deus do que viver sem sentir falta dele, escreveu. Está disposto a renunciar ao conforto de uma fé morna para reacender o fogo do primeiro amor? Sente que a sua alma precisa deste fogo renovado? Escreva nos comentários: Santa Teresa, acenda o meu coração antes de cada Eucaristia. A sua declaração pode despertar o fogo em outra alma que também se esfriou. E, se esta mensagem está a tocar algo profundo dentro de si, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Aqui, continuaremos a explorar os segredos da purificação total que os santos viveram em silêncio. O terceiro pecado que Teresa descobriu na sua alma era tão hipócrita que a deixou sem palavras por horas. A fofoca disfarçada de preocupação espiritual. Já criticou alguém justificando-se, dizendo que o fazia pelo seu bem espiritual? Já comentou os defeitos alheios com um tom de piedade e lamento? Teresa percebeu que, por vezes, falava das imperfeições dos outros com uma máscara de compaixão, que escondia o veneno do julgamento. Como pode ser pecado preocupar-se com a alma do outro? Questionou-se no início, mas rapidamente compreendeu a perversidade deste auto-engano. Recordou, com dor, as conversas em que comentava, aparentemente com doçura, as faltas de algumas noviças. Coitadinha! Está tão apegada à sua família,
é tão vaidosa, haveria que rezar muito por ela. Que pena que seja tão preguiçosa para a oração. Cada frase parecia caridosa, mas escondia a satisfação secreta de assinalar a inferioridade alheia. Senhor, confessou em lágrimas, eu acreditava que era zelo pela tua casa, mas era soberba alimentar-se ao comparar-me com os outros. Quantas vezes sentiu alívio ao falar dos defeitos alheios, como se apontar o cisco no olho do irmão limpasse a trave do seu próprio. A alma que comete este pecado aproxima-se da Eucaristia sentindo-se purificada por haver corrigido outros com seus comentários, quando, na realidade, contaminou o coração com o veneno do farisaísmo. Teresa descobriu que este pecado é duplamente destrutivo, destrói a caridade para com o próximo e alimenta o orgulho próprio. Cada vez que julgo o outro, escreveu, estou a pedir a Deus que me julgue com a mesma medida. Percebe a gravidade de se aproximar de Cristo carregando no coração o amargor de ter diminuído um irmão? Para curar este pecado, Teresa desenvolveu uma prática radical que transformou completamente a sua forma de se relacionar. A regra do silêncio caridoso. Cada vez que sentia o impulso de comentar algo negativo sobre alguém, mesmo com tom piedoso, obrigava-se a parar. Isto que vou dizer aumenta o amor no mundo ou diminui-o? Se a resposta era que diminuía, guardava silêncio absoluto. Mais ainda, começou a procurar ativamente algo de bom para dizer sobre a pessoa que tinha estado prestes a criticar. Se a minha língua se acostuma ao veneno, escreveu, como poderá receber dignamente o corpo de Cristo? Está disposto a purificar a sua língua antes de purificar a sua alma para a Eucaristia? O quarto pecado que Teresa reconheceu na sua alma foi talvez um dos mais dolorosos para uma mulher de oração, a impaciência com Deus disfarçada de zelo apostólico. Já sentiu alguma vez frustração porque Deus não responde às suas orações como espera? Já experimentou aquela irritação subtil quando sente que Deus demora demasiado a resolver os seus problemas ou a aperfeiçoar a sua alma? Teresa percebeu que, por trás da sua aparente entrega à vontade divina, escondia-se uma exigência oculta de que Deus atuasse segundo seus próprios tempos e maneiras. Como posso eu dizer a Deus quando e como deve agir? Perguntou-se horrorizada. Recordou as vezes em que orou com uma urgência que não era santa, mas controladora. Quando pedia a cura de alguém, esperava secretamente uma resposta imediata, para confirmar a sua fé. Quando orava pela conversão de uma alma, impacientava-se se não via resultados rápidos. Pensava que era zelo pela tua glória, confessou a Cristo, mas era o meu orgulho que queria confirmar o meu poder de intercessão. Quantas vezes já orou e, no fundo, tentou ajudar Deus com a sua ansiedade, com estratégias próprias, com a impaciência disfarçada de fervor. A alma impaciente aproxima-se da Eucaristia como quem vai cobrar uma dívida, e não como quem se prostra diante de um mistério. Carrega no coração uma lista de pedidos com datas de vencimento. E, se Deus não responde dentro dos prazos humanos, começa a duvidar, a exigir sinais, a questionar a bondade divina. Teresa compreendeu que esta impaciência contamina a comunhão, porque transforma Cristo num empregado dos nossos desejos, e não no Senhor dos nossos corações. A impaciência, escreveu, é soberba que não suporta não ter o controle. Reconhecesse nesta descrição, sentiu essa frustração que parecia santa, mas que, na verdade, era orgulho ferido? Para curar este pecado, Teresa desenvolveu o que chamava a oração do abandono absoluto. Cada vez que sentia impaciência pelos tempos de Deus, repetia: Senhor, se nunca me deres o que peço, continuarei a ser digno de toda a minha adoração. Começou a praticar uma forma de oração que não pedia nada específico, apenas oferecia amor sem condições. Quando amo sem exigir, quando adoro sem negociar, quando me entrego sem calcular, então sim, estou preparada para receber tudo o que Ele queira dar-me na Eucaristia. Tem coragem de amar Deus sem colocar condições ao seu amor? O quinto pecado que Teresa descobriu foi talvez o mais humilhante para sua alma: a inveja espiritual disfarçada de humildade. Já sentiu alguma vez uma tristeza secreta ao ver que Deus concede graças a outros que considera menos merecedores que você? Já experimentou aquela amargura subtil ao ouvir testemunhos de conversões milagrosas, visões ou respostas extraordinárias à oração que nunca recebeu? Teresa percebeu, com horror, que em seu coração germinavam sementes de inveja pelas graças que Deus concedia a outras almas, mesmo que exteriormente fingisse alegrar-se por elas.
Recordou dolorosamente a ocasião em que uma jovem noviça recebeu uma visão da Virgem Maria, uma experiência que a Teresa tinha desejado durante décadas de intensa oração, mas que lhe fora negada. Exteriormente, Teresa felicitou a jovem e ofereceu-lhe conselhos sábios sobre o discernimento. Mas, em segredo, o seu coração encheu-se de uma pergunta venenosa: por que a ela e não a mim, que sofri tanto por amor a Deus? Essa pergunta, aparentemente inocente, escondia uma terrível acusação à justiça divina. Senhor, confessou em lágrimas, eu acreditava que me doía porque queria estar mais perto de ti, mas a verdade é que me doía porque queria ser mais especial que os outros. A alma invejosa espiritualmente aproxima-se da Eucaristia comparando constantemente as graças que recebe com as que recebem os outros, como se o amor de Deus fosse uma competição em que uns ganham e outros perdem. Esta inveja contamina a adoração, porque transforma o encontro com Cristo numa avaliação do motivo pelo qual ele não a trata como merece. Teresa descobriu que este pecado é especialmente traiçoeiro, pois se disfarça de desejo de santidade. Eu não invejo os bens materiais dos outros, só invejo a sua proximidade com Deus. Já se surpreendeu alguma vez sentindo tristeza quando outros recebem consolações espirituais que a você foram negadas? Para se curar deste pecado, Teresa desenvolveu uma prática que chamava alegria vicária perfeita. Cada vez que ouvia falar de uma graça concedida a outra alma, obrigava-se a dar graças a Deus, não apenas com os lábios, mas com o coração, como se aquela graça tivesse sido concedida diretamente a si. Quando a minha irmã é consolada, escreveu, eu também sou consolada, porque somos um só corpo em Cristo. Começou a pedir especificamente a Deus que desse a outros as graças que ela própria desejava para si, e descobriu que esta oração a libertava completamente da inveja. Só quando me alegro genuinamente das graças alheias, escreveu, estou preparada para receber as minhas próprias na Eucaristia. Tenha coragem de alegrar-se verdadeiramente porque Deus ama outros, mesmo quando não a amou da mesma forma a si. O sexto pecado que Teresa descobriu na sua alma foi talvez o mais público e vergonhoso, a hipocrisia devota, que constrói uma imagem externa de santidade enquanto o interior permanece sem transformação. Já atuou de forma mais piedosa quando outros a observam? Já exagerou o seu fervor em público, enquanto, em privado, o seu coração estava frio? Teresa percebeu, com horror, que havia momentos em que o seu comportamento religioso era teatro, um espetáculo desenhado para manter a sua reputação de mulher santa. Embora soubesse que a sua alma não correspondia à fama que tinha, recordou as vezes em que prolongou as orações quando havia alguém a observar, que mostrou mais recolhimento na capela por causa de visitas importantes, ou falou com mais unção espiritual sabendo que as suas palavras seriam repetidas por outros. Senhor, confessou envergonhada, quantas vezes usei o teu nome para construir a minha própria glória? Quantas vezes representei uma santidade que não vivia em segredo? Este pecado é devastador, porque corrompe até os atos genuínos de piedade, misturando adoração a Deus com adoração à própria imagem. A alma hipócrita aproxima-se da Eucaristia como uma atriz que vai interpretar o seu melhor papel, o papel da devota perfeita. Mas Cristo, que vê os corações, recebe esta alma sabendo que ela está mais preocupada com a opinião dos homens do que com a pureza diante de Deus. Teresa compreendeu que este pecado é duplamente destrutivo, engana os outros e engana a própria alma, criando uma vida espiritual completamente falsa. A hipocrisia, escreveu, é o caixão que sepulta a verdadeira vida da alma. Quantas das suas devoções resistem ao exame da solidão total, onde ninguém a vê, exceto Deus? Para curar este pecado, Teresa desenvolveu o que chamava a prova da testemunha invisível. Cada vez que ia realizar um ato religioso, perguntava-se: faria exatamente o mesmo se ninguém me visse jamais? Se a resposta era não, sabia que havia contaminação de hipocrisia que precisava purificar. Começou a praticar deliberadamente atos de piedade em absoluta solidão, sem testemunhas humanas, e descobriu que a sua alma começava a distinguir entre a devoção autêntica e a teatral. Só quando oro igual em segredo e em público, escreveu, posso aproximar-me da Eucaristia sem máscara. Tenha coragem de se despir de toda a atuação religiosa para se apresentar diante de Cristo tal como realmente é. O sétimo pecado que Teresa revelou era o mais subtil e paralisante, a preguiça interior, camuflada de prudência espiritual. Alguma vez já evitaste comprometer-te mais profundamente com Deus, dizendo a ti mesmo que deves ir com calma, passo a passo? Alguma vez rejeitaste chamadas interiores à generosidade maior,
justificando-te com a necessidade de seres realista face às tuas limitações? Teresa percebeu que havia na sua alma uma resistência oculta à transformação radical, um conforto disfarçado de sabedoria que a mantinha numa mediocridade espiritual aparentemente sensata. Senhor, confessou, eu pensava que reconhecer os meus limites era humildade, mas era preguiça, preguiça que não queria incomodar-se por amor. Teresa recordou-se das vezes em que sentirá inspirações para uma entrega mais radical, mas a sufocara com argumentos que pareciam prudentes. Melhor vou devagar, para não cair em orgulho. Deus não quer extremos. A santidade está nas pequenas coisas. Todas estas frases continham um fundo de verdade, mas escondiam uma mentira mortal, a preferência pela comodidade em vez do fogo do amor. Como pode ser prudente resistir-se a amar mais? Interrogou-se, horrorizada. Quantas vezes apagaste o fogo do Espírito Santo no teu coração com a água fria da sensatez humana? A alma preguiçosa aproxima-se da Eucaristia pedindo consolo, mas resiste à transformação. Quer sentir-se bem com Deus, mas não quer incomodar-se por Ele. Deseja a paz de Cristo, mas não a crucificação dos seus caprichos. Teresa compreendeu que esta preguiça é o pecado mais traiçoeiro, pois veste-se de virtude. Parece humildade, parece prudência, parece equilíbrio, mas é, na verdade, uma mediocridade que recusa a grandeza do amor divino. A preguiça espiritual, escreveu, é o cancro que mata a alma lentamente, sem dor, sem alarme. Aceitaste alguma vez uma vida espiritual sensata, quando, na realidade, ela é pusilânime? Para vencer este pecado, Teresa criou o que chamava de sim incondicional diário. Todas as manhãs, antes de qualquer oração, comprometia-se a dizer sim a qualquer inspiração que surgisse de Deus durante o dia sem condições, sem negociar, sem adiar. Senhor, repetia, hoje não vou resistir a nada que me peças, por incômodo que seja. Esta prática transformou-a radicalmente, fazendo-a experimentar uma liberdade interior que nunca antes conhecera, a liberdade de não se proteger de Deus. Só quando deixo de negociar com o amor, escreveu, posso receber todo o amor na Eucaristia. E tu, estás disposto a renunciar à comodidade de uma santidade controlada por ti? Os 8º e 9º pecados que Teresa descobriu estavam tão entrelaçados que ela os viu como verdadeiros gêmeos do inferno, o medo que paralisa e a desesperança que mata. Alguma vez deixaste de tentar algo por amor a Deus por medo de falhar? Alguma vez permitiste que períodos de seca espiritual te convencessem de que jamais alcançarias a santidade? Teresa percebeu que estes 2 pecados conspiravam juntos para impedir que a sua alma se lançasse inteiramente nos braços de Deus. O medo sussurrava, não consegues, enquanto a desesperança murmurava, não vale a pena tentar. Ela recordou os períodos sombrios da sua vida, quando, após quedas ou longos períodos de aridez, havia deixado de aspirar às alturas místicas. Para que tanto esforço se sempre falho? Perguntava-se. E o medo completava a destruição. Melhor não prometer nada a Deus. Melhor não te comprometer demasiado. Melhor manter-te num nível seguro, onde não possas desiludi-lo. Estes pensamentos pareciam humildes, mas escondiam uma blasfêmia profunda, a desconfiança na misericórdia infinita de Deus. Senhor, confessou em lágrimas, os meus medos limitaram o teu poder. A minha desesperança insultou o teu amor. A alma que carrega estes pecados gêmeos aproxima-se da Eucaristia como quem vai a um encontro que já antecipa decepcionante. Não espera grande coisa, não se atreve a pedir muito, não se entrega por completo, pois teme sofrer novamente. Esta alma recebe o corpo de Cristo com as mãos estendidas, mas o coração fechado, porque o medo e a desesperança ergueram muros invisíveis que bloqueiam o amor divino. Como pode Cristo entrar plenamente num coração que não acredita na sua capacidade de transformação? Perguntava-se Teresa. Para curar estes pecados, Teresa desenvolveu o que chamava memória das misericórdias. Sempre que sentia medo ou desesperança, obrigava-se a recordar, com detalhes, todas as vezes que Deus a havia levantado após quedas, todas as ocasiões em que receberá graças imerecidas, todos os momentos em que a misericórdia divina superou as suas expectativas. Quando a minha memória se enche das suas bondades passadas, escreveu, o meu coração se enche de esperança para o futuro. Contra o medo, nasceu a sua oração mais ousada. Senhor, ainda que me permitas cair 1000 vezes, voltarei 1001 vezes a ti, porque a tua misericórdia é maior que os meus fracassos.
Tens coragem de confiar num Deus cuja misericórdia supera todos os teus medos juntos? O 10º e último momento de revelação chegou quando Teresa, após reconhecer os 9 pecados anteriores, compreendeu que existiam 3 pecados finais, tão devastadores, que eram a raiz de todos os outros: o apego secreto à própria vontade, a resistência sutil à cruz e a busca inconsciente de consolações em vez de buscar o Consolador. Senhor, murmurou, com a voz trêmula, até este momento estive a buscar-me a mim própria. Mesmo quando acreditava buscar-te, Teresa percebeu que, nas suas buscas mais santas, podia existir um eu secreto, à procura da própria satisfação. O apego à própria vontade era o mais subtil de todos os pecados, disfarçado de zelo por Deus. Quando desejava que os seus conventos prosperassem, que as suas filhas espirituais crescessem em santidade, que as suas orações fossem atendidas, havia sempre uma mistura quase imperceptível: amor genuíno pela glória de Deus, contaminado pelo desejo de que tudo se passasse segundo a sua vontade. Como distinguir entre querer o que Deus quer e querer que Deus queira o que eu quero? Perguntava-se. Esta confusão é o último obstáculo antes da entrega total. A resistência sutil à cruz foi o 2º pecado devastador. Teresa percebeu que passará anos pedindo a Deus que a tornasse santa, mas secretamente esperando uma santidade confortável, sem demasiado sofrimento, incompreensão ou solidão. Queria ser mártir, confessou, mas apenas se o martírio não doesse demasiado. Quantas vezes pediste a Deus que te transforme, mas impuseste condições secretas sobre o tipo de transformação que aceitarias? A alma que se aproxima da Eucaristia resistindo à cruz pede a Cristo que a salve, mas sem trilhar o caminho que ele próprio percorreu. O 3º pecado final era paradoxal: buscar consolações espirituais em vez de buscar Deus. Teresa compreendeu que, por vezes, orava não por amor puro a Deus, mas pelo prazer de sentir a sua presença, pela paz que a oração lhe proporcionava, pela satisfação de experimentar proximidade com Ele. Senhor, chorou, usei o teu amor como uma droga para me sentir bem, quando deveria amar-te, mesmo sem sentir nada. Este autoengano é refinado: amar mais os dons do que o doador, buscar a experiência de Deus mais do que Deus mesmo. Para alcançar a purificação total, Teresa desenvolveu a tríplice renúncia diária. Todas as manhãs, antes da primeira oração, renunciava explicitamente: renuncio à minha vontade, aceito a tua cruz, mesmo que me doa, renuncio às minhas consolações.